No Evangelho de João, é dito pelo Senhor: ninguém me tira a vida. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É tão belo. Só para constar, ele fala como se tivesse o poder em si mesmo, e ele o tinha, sendo quem era, mas não o fez independentemente da obediência ao Pai. Ele diz: este mandamento recebi de meu Pai. Então ele deu a sua vida em um ato de obediência e devoção à vontade do Pai. É por isso que ele pode dizer: por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. O Pai encontrou um novo motivo de amor em seu coração por seu amado filho, que deu a vida voluntariamente, sabendo muito bem o preço que pagaria para ter você e eu em sua presença por toda a eternidade. Bem, Judas viu ser levado e sua própria existência tornou-se insuportável para ele. Ele não conseguia mais viver consigo mesmo, né, no caso Judas, por ter traído o seu mestre. E ele saiu e se enforcou. E é a isso que Pedro se refere. Este homem comprou um campo com o preço da iniquidade, e da queda precipitada, e rompeu-se no meio, e todas as suas entranhas se derramaram. O Senhor disse daquele homem: boa palavra para aquele homem que me trai, se ele nunca tivesse nascido. E eu quero dizer a cada um nessa sala, essa tarde, que se você morrer sem fé em Cristo, seria melhor para você nunca ter nascido. Porque você passará a eternidade no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, na escuridão das trevas para sempre. Se você morrer sem Cristo, isso não precisa acontecer com ninguém. Essa é uma reunião do Evangelho. Foi assim com Judas. Ele tinha todos os privilégios e favores de um dos 12. Ele viu todos os milagres que o Senhor fez. Ele mesmo os fez. Ele tinha poder para expulsar demônios e ele fez isso. Não havia diferença entre ele e os outros. Eles nem sabiam quem era. Disseram quando ele disse: um de vocês me trairá. Ele perguntou: serei eu? Eles disseram: serei eu? João nunca disse: sou eu. João perguntou: quem é? Ele sabia que não era ele. Ele era aquele que se deitou no peito de Jesus. Ele tinha intimidade suficiente com o Senhor para saber que não era o traidor. Alguns dos outros não tinham essa mesma certeza, diziam: sou eu? João pergunta: quem é? Quem é? É ele que molha a mão comigo no prato, diz o Senhor. E diz em João 13: tendo feito isso, saiu imediatamente e era noite, né? Se referindo a Judas. Não apenas uma noite física, mas uma noite na alma daquele homem, Judas. Satanás entrou nele. Ele não era real. Ele era quem tinha a bolsa. Ele era o tesoureiro. Ele era quem guardava o dinheiro. Ele era quem tinha privilégios especiais. E mesmo assim, foi para o seu próprio lugar. Que lugar terrível para se estar tão perto do Senhor. Que coisa terrível ser criado em uma congregação cristã, por exemplo, em uma família cristã, ter todos os privilégios que você tem, estar sob o som da palavra de Deus, ouvi-la repetidamente, ouvir os seus pais orando por você e lendo a palavra para você e seus irmãos fazendo o mesmo e acabar perdido.
horrível, terrível, é possível que isso aconteça com você? Bem, isso é entre você e o Senhor. Seus pais não podem salvá-lo. Você não pode se apoiar na fé deles ou na fé de seus irmãos. Você precisa ter fé por você mesmo. Você precisa estender da fé e se apropriar do que Deus providenciou em Cristo. Você precisa fazer isso sozinho. É uma transação pessoal e individual entre a sua alma e Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Isso é entre você e Deus. E precisa realizar, depositar essa fé. Nunca me esquecerei da noite de 17 de junho de 1947, quando eu ainda era jovem e ajoelhei-me ao lado da minha cama. Estendi a mão para cima. A mão da fé, eu disse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Desde então, nunca mais duvidei disso. Nunca duvidei disso. Eu falhei muitas vezes com ele. Sim, mas eu nunca duvidei que eu era dele. Ele me salvou naquela noite. Passou da morte para a vida, do poder de Satanás para Deus. Isso já aconteceu na sua alma? Isso não acontece automaticamente. Isso não acontece porque seus pais são salvos. Isso não acontece porque você vem às reuniões todos os dias, todas as semanas. Tem que ser uma transação pessoal entre você e Deus. Judas nunca teve isso. Ele tinha todos os privilégios e favores exteriores dos demais. Além disso, ele tinha que ensacar e carregar o que era colocado lá dentro. Mas não havia realidade em sua alma. Nenhuma realidade. Bem, seus irmãos, os irmãos do Senhor, não acreditaram nele quando ele estava aqui embaixo. E então eles viram o que aconteceu com ele, a cruz. O horror indescritível da cruz, o pior tipo de morte que o homem concebeu, matar o outro sendo ser humano empalado numa cruz de ignomínia e vergonha. Ele chorou em voz alta. Diz no Evangelho de Mateus, bem no final, e isso é totalmente contrário ao que acontece com alguém que é crucificado, porque no final eles não conseguem falar mais alto que um sussurro. Eles não conseguem inspirar suficiente os pulmões a ponto de falarem em voz alta. Eles morrem por asfixia na cruz, principalmente quando suas pernas são quebradas. Eles não têm mais pernas para se sustentar e morrem sufocados. O Senhor clamou em alta voz: consumado. Ele disse: consumado. Então ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele morreu como um conquistador, como um vencedor. Que morte! Que morte! E então ele se levantou. Ele ressuscitou dos mortos. Lemos no primeiro capítulo que ele esteve na terra por 40 dias, em Atos, um homem ressuscitado, 40 dias depois da sua ascensão. Ele ficou 40 dias na terra, e com muitas provas infalíveis. Apareceu a Pedro, aos 12, e a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive até o presente momento, dizem Atos. Disse Paulo, embora alguns tenham falecido. Então ele apareceu para Tiago. Esse era o irmão do Senhor. Ele apareceu para Tiago. Ele ia usá-lo. E então ele apareceu para mim, Paulo diz, aquele que nasceu fora do tempo. Isso foi um trecho retirado de uma pregação do Evangelho de Chuck Hendricks, de 1995.